Ora boas pessoal, estamos aqui para fazer um vídeo sobre o Caminho de Santiago. Neste caso para responder algumas perguntas que o pessoal tem e que postou em alguns grupos de Facebook, bem como enviando e-mails para Portugal a Redescobrir. Este vídeo até era para nem acontecer, mas foi despoletado por um e-mail que nós recebemos por parte da Liliana Osório, que tem algumas questões. Sinta-se à vontade para nos enviar e-mails, assim, nós não temos sempre tempo para responder, mas fazemos tudo aquilo que é possível para tentar responder a estas pessoas. Vamos começar pela pessoa que fez algumas das perguntas e depois partiremos para as perguntas que foram feitas nos vários grupos que há do Caminho de Santiago. A Liliana Osório, para além de nos agradecer os nossos vídeos, que vocês podem ver na nossa página do YouTube do Portugal Redescobrir, sobre o nosso Caminho de Santiago, e que desde já eu peço desculpa por haver ali alguma falta de vídeos, mas é um bocado complicado filmar durante o caminho. A Liliana Osório fez-nos algumas perguntas. Uma das primeiras foi que materiais levar, ou seja, suponho que seja equipamento. Há alguns equipamentos que são fundamentais, outros que já vai depender daquilo que vocês quiserem gastar, mas alguns são mesmo fundamentais. Na minha sincera opinião, o fundamental é uma boa mochila. Não precisa ser muito grande. Uma boa mochila, particularmente tenho aqui uma Forkless da Quechua, portanto não é propriamente muito grande, mas também já não é pequena. Estará para aqui alguns a litragem da mala, quando eu encontrar. Forkless 40. Pronto. Não sei muito bem qual é a litragem disto, mas pronto, tem que ser uma mochila que dê para levar aquilo que vocês pretendem levar, e depois aquilo também vai depender daquilo que vocês querem gastar. Isto porquê? Porque no nosso caso, por exemplo, nós levamos alguma comida para os primeiros dias, o que fez também a viagem não custar muito. Mas acima de tudo, e voltando à questão, uma mochila boa, que é para ela não rebentar e ser confortável, não é? Para vocês levarem às costas, uma vez que vocês vão andar muitos dias com algum peso às costas. Tentar sempre levar só 10% do vosso peso. Claro que isso não vai acontecer, é muito difícil acontecer, porque normalmente as pessoas levam câmaras, levam roupa, mudas de sapatos, comida, e acaba sempre por pesar mais. É normal, não se surpreendam se forem com uma mochila de 10, 15 kg. Por mais que vocês tentem cortar, vai acabar por acontecer. Acima de tudo, muito importante, fulcral mesmo, é o cartão europeu de saúde para o pessoal que é europeu. Obviamente, com certeza estarão aí brasileiros, cabo-verdianos, etc., que não terão acesso ao cartão europeu de saúde, mas para quem é europeu, convém ter cartão europeu de saúde, para não terem despesas se tiverem que parar em algum centro de saúde ou hospital de Espanha, que foi como aconteceu, foi o meu caso. Não eu particularmente, mas a Maria teve que parar no hospital de Espanha e necessitou de alguns tratamentos por causa dos problemas nos pés que ela acabou por ter. E efetivamente, ainda bem que tinha o cartão europeu de saúde, porque senão a despesa teria sido muito alta. Para além das botas, que eu particularmente comprei umas da Quechua, de média qualidade, entre os 100 e os 50 euros. Mais importante do que as botas é efetivamente as palmilhas. Comprei umas palmilhas muito confortáveis. Eu comprei umas botas boas, são duradouras, são relativamente confortáveis. Porquê é que eu digo confortável? Relativamente. Porque faltavam ali umas boas palmilhas. E efetivamente ressenti-me um bocado por não ter umas palmilhas de maior qualidade. Foi com as palmilhas que vinham com as botas e isso afeta-me bastante. Palmilhas, bastante importante. Levem também uma muda de botas. Normalmente levem, não digo que levem outras botas, não é necessário estar a gastar dinheiro em dois pares de botas, ainda por cima de botas, mas levem umas sapatilhas ou assim. Vocês vai haver sempre um dia que prefiram andar de sapatilhas, ou até mesmo quando chegam aos albergues para ir tomar um café ou assim, vocês vão preferir andar com outro calçado e não com as botas, vão estar cansados de andar de botas. E isto é aquilo que, na minha opinião, é o mais importante daquilo que vocês têm que levar. Depois há as coisas óbvias, não é? O telemóvel, comida se vocês não quiserem gastar muito dinheiro, mudas de roupa.
Pronto, o normal, basta pensarem no vosso dia-a-dia e aquilo que vocês usam no vosso dia-a-dia e que achem fulcral vocês terem com vocês para fazer o caminho. Normal. Também é importante arranjarem ou um pau ou então uns, penso que chamam-se uns sticks próprios para caminhar, porque no início até vos pode não fazer diferença, principalmente para os mais jovens, mas ao longo do caminho vai-vos dar jeito. Será mais confortável até para andar. Quem já faz caminhos e quem já faz caminhadas e hiking, etc., já sabe perfeitamente que vai precisar disso. E vai levar, mas quem não faz normalmente e até se sente num bom estado físico não vai levar e vai fazer diferença. Portanto, levem, é um conselho que vos dou. A Liliana Osório pergunta também como não me perder. Liliana Osório e todos os outros, é muito difícil vocês se perderem. É muito difícil, principalmente agora nesta altura, na altura da primavera e do verão, há muita gente a fazer o caminho de Santiago. Vocês acabam sempre todos por partir à mesma hora, porque ao acordar nos albergues acorda sempre tudo à mesma hora. Começam-se a levantar uns e outros e acabam por se levantar todos. Portanto, entre as 7 e as 8 horas está tudo a pé, está tudo a sair. Aconteceu apenas uma vez no nosso grupo a ver a Maria quase se perdeu, porque havia uma seta que estava a apontar para continuar o caminho e ela compreendeu que ela estivesse a apontar para virar para a direita e virou e continuou um bocado, mas depois deu conta que o caminho estava errado, voltou para trás e continuou pelo caminho certo, porque tu também depois ao fim de algum tempo a caminhar tu começas a dar conta que há ali alguma coisa de errado, porque começas a não apanhar ninguém e começas a achar estranho e dás conta que te perdeste. Podes andar sempre junto com outras pessoas e também assim dificilmente te perdes. Continuando, dizes aqui que vais fazer o caminho sozinha de Valença a Santiago. Fazer o caminho sozinho de Valença a Santiago. Assim, sendo rapariga, isto não estando a querer ser machista, há muita gente que faz o caminho sozinha. Eu conheci uma norte-americana que estava a fazer o caminho sozinha, sem qualquer problema. E já andava a fazer vários caminhos de Santiago durante um mês. Fez o caminho central português, mas antes já tinha feito o primitivo, etc. E fez sem qualquer problema. Mas, obviamente, convém, não é? Por uma questão de segurança, não andar sempre sozinha, não é? Vais andar por sítios muito isolados, podes-te perder. Pronto, convém sempre andares com um olho a ver se está alguém próximo de ti, alguém que tu tenhas visto no albergue, etc. Porque é sempre positivo estar alguém próximo de ti, porque pode também te acontecer alguma coisa e pronto. Mas isto, penso que quando dizes aqui sozinha, dizes sozinha no sentido de sem ninguém que tu já conheças. Penso eu que seja isso. Quanto ao facto de fazeres entre Valença e Santiago, muito sinceramente, apesar de, claro, do Porto a Santiago são cerca de 250 km, acredita, na nossa opinião, a parte, pelo menos do caminho central português, mais bonita é a parte portuguesa. E sugiro-te, se não tiveres esta oportunidade, mais tarde fazeres do Porto a Valença, pelo menos, ou do Porto até Santiago, porque o caminho é efetivamente muito bonito. O facto de fazer de Valença a Santiago é uma questão habitual, porque muita gente faz de Valença a Santiago, porque penso que para ter a Compostela são precisos ter 100 km do caminho feitos, ou 150 se não estou em erro, e penso que de Valença a Santiago é exatamente essa medida suficiente para teres a Compostela, e portanto é normal que em Espanha apanhes muita mais gente do que apanharias desde o Porto. Há até gente a começar em Coimbra e em Lisboa o caminho central português. Eu falo, lá está, da minha experiência, e pelo menos do Porto até Valença é mesmo muito bonito, principalmente aquela parte ali ao redor de Ponte de Lima, etc. e Barcelos, que ele é lindíssimo e aconselho. Quanto ao dinheiro gasto, no nosso caso, nós fizemos da seguinte forma: nós levámos algum dinheiro, claro, mas íamos com a perspectiva de gastar mais ou menos 100 euros. Mas temos de ter alguns pormenores em atenção. Nós não compramos coisinhas em tudo quanto era lado, nós levamos comida de casa, neste caso massas pré-feitas, não é? Que era só meter na água, aquecer e estava pronto. Portanto, acabámos por gastar pouco dinheiro nas refeições. Nos albergues gastas cerca de 5 euros em Portugal, precisas mais de 7 dias para fazer o caminho, sem dúvida. Se quiseres fazer isto a partir
do Porto. Atenção, a partir do Porto precisas mais de 7 dias para fazer o caminho a pé, a menos que estejas muito bem treinada, mas normalmente a distância entre os albergues públicos é o mais indicado para fazer o caminho central português. São distâncias perfeitas, não convém exagerar, principalmente se não estiveres preparada. Os albergues custam cerca de 5 euros por dia. O de São Pedro de Ratos é uma doação, dás aquilo que entenderes, pelo menos era o ano passado. Já os espanhóis são mais caros, enquanto os portugueses normalmente os que são a pagar são 5 euros, em Espanha já são a 8 euros. Tens que fazer as contas a isto para ver mais ou menos onde é que tu paras. Normalmente ninguém faz mais de 30 km dia, tirando algumas exceções, como foi o nosso caso, mas fizemos cerca de 40 e tal km, mas pelo menos para a nossa preparação pagamos isso bem caro, porque acabamos por ficar um dia parados em Valença. Porque antes da etapa de Valência tens ali uma parte que penso que o caminho são cerca de 19 km até um albergue. Penso que a partir de Ponte Lima para a frente tens ali um albergue a 19 km de Ponte Lima, se não estou em erro. E o que é que acontece? Tu chegas a esse albergue e até não estás muito mal, estás bem e não tens muitas dores, estás agradável fisicamente e portanto acabas por querer fazer mais caminho. Eu não tenho certeza se é o albergue a seguir a Ponte Lima, não posso dar a certeza. Sei que é o que é antes de Valença, portanto assim é fácil de lá chegar, mas seja de Ponte Lima a Valença. De Ponte Lima a Valença são 40 km. O que acontece muito é que muita gente faz essa etapa seguida e alguns fazem, como foi o nosso caso, por erro, porque nós quando chegamos ao albergue que é entre Ponte Lima e Valença íamos bem fisicamente, eram só 19 km, estávamos bem, era relativamente cedo e nós arriscamos a fazer mais. Isso foi um erro na altura. Nós também fizemos isso porque tínhamos os dias muito contados, não é? E é compreensível, uma semana num ano de trabalho, uma semana de férias é bastante, não é? Tendo em conta os dias de férias que nós temos, portanto é compreensível, mas depois acabamos por pagar porque fizemos, esforçamos, cansamos, ficamos com problemas físicos e acabamos por ter que ficar um dia em Valença. Portanto, não aproveitamos o caminho e acabamos por ter que ficar parados em Valença. O que não é um mau sítio para ficar parado durante um dia, mas ainda assim desnecessário. Continuando. Quanto ao dinheiro gasto, aquilo que eu te sugiro é que faças as contas mais ou menos àquilo que vais gastar. Tens que decidir se vais levar ou não comida. Digo-te que em Espanha, em termos de cafés e tudo mais, o valor vai juntar a diferença. Uma coisa é tu ires um dia à Espanha, outra coisa é estares lá uma semana, ou um pouco menos que isso. Os preços são mais elevados. Se quiseres comer algum petisco ou almoçar, é mais elevado. Portanto, tens que decidir isso. Só tu é que podes ver o dinheiro que queres gastar. Agora digo-te que com 100 euros fazes o caminho. Com 100 euros fazes o caminho. Não fazes o caminho a comer e a beber ao almoço e ao jantar nos melhores restaurantes, ou em restaurantes, que seja. Mas fazes o caminho a comer umas sandes à hora do almoço, ou a fazer qualquer coisinha para comer depois no dia a seguir à hora do almoço, e a jantares umas macitas que tragas. Assim fazes o caminho de certeza. Com 100 euros. Mas pronto, está preparada para gastar mais do que isso se não quiseres estar sujeita a estas restrições. Depois tem aqui algumas questões técnicas sobre como nós fizemos os vídeos, como foram fazendo para guardar os vídeos. Muito sinceramente, os nossos vídeos foram feitos uma coisa destas, no telemóvel, simplesmente. E com a memória do telemóvel 8 GB e jogámos com as definições do telemóvel. Os vídeos não têm lá grande qualidade, como por exemplo agora, como provavelmente vocês estão a ver nesta câmara, não tem a qualidade que tem nesta câmara, por uma razão muito simples. Isto é uma Canon, uma câmara de alta definição, que foi a câmara inclusive que eu utilicei para tirar as fotografias que estão na página da Portugal a Redescobrir, do Caminho de Santiago, e filmei com o telemóvel. Porque de resto, se fores a filmar com uma Canon, não vais ter bateria que chegue para filmar, a menos que tenhas o acessório de expansor de bateria. Não vais ter hipótese de filmar porque gasta mesmo muita bateria. Para além disso, terias que, dependendo da qualidade de imagem que irias utilizar, terias que utilizar vários cartões, obviamente. Nos albergues há computadores, internet, algo que me possibilita postar algo diariamente? Bem, vais-te deparar com vários tipos de albergues. Albergues confortáveis, como São Pedro de Ratos. Albergues
novos e com máquinas de lavar, máquinas de secar, se não estou em erro, cozinhas bem equipadas, bons chuveiros, como é o caso do Albergue Ponte Lima, que inclusive tem computador, internet, etc. E depois vais-te deparar com albergues com pouca qualidade e cozinha ligada aos quartos, que é o caso de Mos, um chuveiro para homens, um chuveiro para mulheres, só um café nas redondezas, numa vila, uma aldeiazinha, com pouquíssima gente, que é o caso de Mos, que efetivamente eu digo-vos para tentarem evitar, se conseguirem. Se não conseguirem, é um sítio para dormir e pronto. Mas se puderem evitar, sugiro que evitem, por uma questão de conforto. Agora, se tens internet em todos os albergues, não tens. Não tens efetivamente internet em todos os albergues. Depois também, inclusive, eu regressarei a Portugal para fazer o caminho de bicicleta do Porto para Santiago em 3-4 dias, se não estou em erro. Quanto a mais questões, nos grupos fizeram várias questões. Uma delas é se conseguiriam percorrer as distâncias diárias. Depende das distâncias diárias que vocês estipularem, eu não sei. Mas estipularem as distâncias diárias entre os albergues públicos, sim, sem dúvida, conseguem fazer o caminho sem qualquer problema. Depende, obviamente, da preparação física e do peso das mochilas, mas há contornos para tudo isso, que é treinar antes, alguém levar as vossas mochilas, é possível, há serviços para isso, principalmente a partir de Ponte Lima. Controlarem o peso das vossas mochilas, levarem mais dinheiro para não terem que levar comida nas mochilas. Pronto, conseguem percorrer as distâncias, nem que tenham que descansar um dia, fazer uma distância para descansar um dia, porque ao fim e ao cabo, se vocês forem a ver 20 km, vocês num dia muito agitado, não digo que façam 20 km, mas fazem muitos quilómetros, ok? Portanto, penso que está acessível a qualquer pessoa, com mais tempo, menos tempo, mas conseguem fazer. Porque vou fazer o caminho? Bem, isso é uma questão que já só a vós vos diz respeito. Porque é que vão fazer o caminho? Porque há várias razões para fazer o caminho, várias pessoas têm os seus próprios motivos, há quem faça o caminho por questões religiosas, não foi o meu caso, eu sou um cristão muito fraco, digamos assim, fui educado na religião católica, mas não sou muito católico, acredito que há algo maior, agora não sei se se chama Deus, se se chama Jesus, não sei. Agora, foi por uma questão espiritual, uma questão também do caminho, da aventura. E penso que o caminho, principalmente o central português, lá está, divide bem a questão religiosa da questão espiritual. E acreditem, vocês vão encontrar muita gente a fazer o caminho por questões espirituais e não católicas. Muita gente, mesmo, se calhar até a maior parte. Por onde é o caminho? O caminho está estipulado, tem o caminho litoral e o caminho central português, entre outros caminhos, há vários caminhos para Santiago, o caminho primitivo, o caminho inglês, etc, etc, etc. Estão todos sinalizados, vocês têm que saber onde começar, onde querem começar, consultem os mapas na internet e escolham a vossa aventura. Que etapas fazer? Bem, isso já depende da vossa capacidade física. Vocês têm que consultar em cada caminho que vocês decidirem fazer, têm que consultar quais são os albergues disponíveis. Normalmente as pessoas com menos possibilidades financeiras vão ver os albergues públicos disponíveis. Quando digo públicos, são aqueles normalmente promovidos por câmaras, etc., que são normalmente mais baratos, entre os 5 e os 8 euros. Vocês têm que ver isso e têm que ver quais são as distâncias que vocês estão dispostos a percorrer. Normalmente a maioria dos peregrinos percorre entre os 15 e os 30, 40 km por dia. Uns dias mais, outros dias menos. Eu sugiro as médias dos 20 km, 25 km, é uma boa média e não dá cabo de vocês. Portanto, vocês tendo em conta os albergues que têm disponíveis, façam o caminho dessa forma. O que levar já respondi. Como me preparar? Preparar fazendo caminhadas, corridas, exercícios às pernas, mas principalmente caminhadas. Caso vocês vivam numa zona com algumas serras, caminhar para a serra com os amigos, divertir-se. Isso é suficiente. Como regressar? Há várias formas de regressar de Santiago. No meu, que sou do Porto, voltei de comboio. Simplesmente apanhei o comboio, fui de comboio até Valença e de Valença até ao Porto. Simples. E depois do caminho? Bem, depois do caminho, novas aventuras surgirão. Vocês terão com certeza vontade de continuar a caminhar.
Caminhar noutros locais, fazer outras aventuras, não será o mesmo que fazer o Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago é uma aventura totalmente à parte. E vocês com certeza vão querer repetir o Caminho de Santiago, como eu inclusive, que este ano irei repeti-lo para aí umas 3 vezes. De formas diferentes, obviamente. Como organizo? A organização é simples, basta pôr os pés ao caminho, estar preparado fisicamente bem, levar aquelas coisas que eu sugeri há pouco, ver o dinheiro que vocês têm disponíveis, não esquecer do cartão europeu de saúde, caso tenha a possibilidade de o tirar, bastante importante, fulcral até, isso é o mais importante. E vamos embora que se faz tarde, principalmente na primavera, que é uma boa altura para fazer o caminho. E é a resposta à pergunta seguinte: qual a melhor altura? A melhor altura, nós particularmente fizemos na altura da primavera, na altura até da Páscoa, partimos no domingo de Páscoa, porque é uma altura mais confortável para fazer o caminho, porque não está tão quente nem está tão frio. Vocês podem apanhar alguma chuva, como nós apanhamos, mas pelo menos não apanham calor, muito calor, que vos iria dificultar bastante o caminho. Particularmente acho que é a melhor altura do ano. Se bem que há uma pessoa, um senhor, que faz o caminho central português durante todo o ano, inclusive em inverno. Só para mesmo no Natal. Será que consigo? Como já disse anteriormente, toda a gente consegue, sem qualquer tipo de dúvida. Toda a gente consegue fazer o caminho. Não se preocupem, ok? Podem demorar mais, podem demorar menos, podem ter um problema físico, obviamente, que não vos permita terminar, mas toda a gente consegue, a não ser que aconteça algum problema num pé que não vos permita terminar, obviamente, mas não é muito exigente, tirando alguns troços do caminho, mas não é muito exigente que um dia de descanso não possa resolver. Será que consigo? Claro que sim. Desisto? Não desista. Se tem tempo para descansar, se tem o centro de saúde para se tratar, não desista. Não vale a pena. E também acredito que é muito difícil desistir, principalmente se falar com as pessoas que o acompanham no caminho, porque essas pessoas dificilmente o vão deixar de desistir, a não ser que realmente seja um problema de saúde, principalmente nos pés, que seja incontornável. Aí não há qualquer hipótese. Mas tirando isso, não acredito que as pessoas desistam simplesmente, a não ser que tenham, obviamente, um problema físico, isso já não permite avançar. Será de amanhã? Será que amanhã conseguirei caminhar? Bem, isso aí é como lhe digo, são questões físicas, eu não consigo responder a isso, só depende de vocês. Convém, quando vocês têm problemas de saúde, procurarem o centro de saúde e informarem-se, porque normalmente a vontade é muita, mas estamos a magoar-nos ainda mais e se calhar poderemos comprometer o caminho definitivamente, quando se calhar se fôssemos ao médico, o médico mandava-nos descansar um dia ou dava-nos algum tipo de gel e nós poderíamos contornar bem a situação. Por falar em gel, não esquecer de levar um bom gel para os músculos, isso ajudará bastante a fazer o caminho. Levar também um kit de primeiros socorros, isso são coisas óbvias, claro que eu não, acabei por não falar, mas são coisas importantes de levar. Onde estão as setas? As setas estão espalhadas por todo o caminho e principalmente em cruzamentos importantes, em cruzamentos onde você se possa perder, as setas estarão lá para lhe indicar o caminho. Será que este sentimento se vai manter? Eu não sei que sentimento estará a falar, mas se é o sentimento do espírito de aventura, o espírito peregrino de ir, conhecer sítios novos, partir à aventura, sim, vai, pelo menos para mim continuou e tenho uma enorme vontade de fazer o caminho e outras aventuras e até divulgá-las a todos vocês, sempre que tiver a oportunidade para tal. Mas sim, penso que se mantém, sem qualquer dúvida. Quem sou eu depois do caminho? Depois do caminho será uma pessoa cheia de saudades de voltar a fazer o caminho e espera que as próximas férias cheguem para voltar a fazer o caminho. É assim uma experiência tão grande e tão satisfatória? Sim, sem dúvida que é. Espero que tenha respondido a todas as vossas perguntas. Estas foram as perguntas que me colocaram. Algumas são perguntas que eu não consigo responder. Não sou um filósofo para lhe responder o que é felicidade. Tenho a minha própria opinião sobre isso. E tem aqui outras perguntas às quais também não tenho resposta, mas na essência espero ter respondido às vossas questões. De qualquer forma, se surgirem mais algumas questões, se tiverem algumas dúvidas que queiram colocar e que acham que eu possa responder, questões técnicas do caminho ou até da minha própria experiência,
Eu vou deixar aqui o e-mail na descrição, o e-mail da Portugal a Redescobrir. Não hesitem em enviar-nos um e-mail, nós temos todo o gosto em responder, ou até partilhar o Skype, quem sabe até fazer o caminho todos juntos. É uma questão de falarmos. Resta-me então agradecer a vossa visualização. Agradeço também que partilhem, principalmente com os vossos amigos que acham que querem fazer o caminho de Santiago. Subscrevam o canal para mais aventuras que com certeza estarão por vir. E façam gosto, ajuda bastante nos nossos vídeos.